Bom, meus irmãos, chegamos finalmente aqui, o último momento da nossa série sobre Jonas, um profeta bem-sucedido, apesar de sua vontade. A desventura de Jonas, então, ela está chegando ao fim. Vimos um profeta até então que decidiu se rebelar, depois um profeta que fugiu, um profeta que se recusava a orar, vimos um profeta que em seu desespero buscou a Deus, que se arrependeu de desobediência e que decidiu cumprir o seu voto. Mas agora nós veremos um profeta descontente com os resultados. O tema hoje é a indignação do profeta Jonas. Vamos ler o texto? Jonas, capítulo 4, profeta menor. Jonas, capítulo 4, diz assim a palavra do nosso Deus. Jonas, porém, ficou profundamente descontente com isso e enfureceu-se. Ele orou ao Senhor: Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa? Foi por isso que eu me apressei em fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és um Deus misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor, e que prometes castigar, mas depois te arrependes. Agora, Senhor, tira a minha vida, eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver. O Senhor lhe respondeu: Você tem alguma razão para essa fúria? Jonas saiu e assentou-se num lugar a leste da cidade. Ali construiu para si um abrigo, sentou-se à sua sombra e esperou para ver o que aconteceria com a cidade. Então o Senhor Deus fez crescer uma planta sobre Jonas, para dar sombra à sua cabeça e livrá-lo do calor, o que deu grande alegria a Jonas. Mas na madrugada do dia seguinte, Deus mandou uma lagarta atacar a planta e ela secou-se. Ao nascer do sol, Deus trouxe um vento oriental muito quente e o sol bateu na cabeça de Jonas, a ponto de ele quase desmaiar. Com isso, ele desejou morrer e disse: Para mim seria melhor morrer do que viver. Mas Deus disse a Jonas: Você tem alguma razão para estar tão furioso por causa da planta? Respondeu ele: Sim, eu tenho. Eu estou furioso a ponto de querer morrer. Mas o Senhor lhe disse: Você tem pena dessa planta, embora não a tenha podado nem a tenha feito crescer. Ela nasceu numa noite e numa noite morreu. Contudo, Nínive tem mais de 120.000 pessoas que não sabem distinguir a mão direita da esquerda, além de muitos rebanhos. Não deveria eu ter pena dessa grande cidade? Vamos ao Pai. Senhor Deus, Pai misericordioso, louvado seja o teu santo nome. Senhor, nós viemos aqui para lhe prestar culto, para te glorificar, para te adorar, Senhor. Viemos aqui para receber de ti. Senhor, em nome de Jesus, torna clara a tua mensagem, aquece os nossos corações, abre o nosso entendimento, porque precisamos compreender, Senhor, a tua palavra. É benefício para nossas vidas. Portanto, Senhor, tira todo impedimento, toda dificuldade, problema com transmissões, tudo, Senhor, que possa impedir-nos de ouvir a tua voz e compreender, Senhor, o que tu tem para nos dizer nesta manhã. Glorifica o nome do teu Filho através dessa mensagem. Glorifica a ti mesmo, Senhor, e nós seremos felizes. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, meus irmãos, eu costumo contar algumas coisas sobre a minha infância, quando eu venho para cá. A gente utiliza isso de recurso didático, né, para ficar mais fácil. Não é que eu sou fofoqueiro, não, eu gosto de ficar falando do que aconteceu, mas é um recurso didático. Assim você percebe, né, com uma aproximação maior o que eu tenho para te dizer. Bom, tenho mais uma coisa para dizer sobre isso, então. Quando criança, eu era muito arteiro, muito arteiro. Essa aparência calma que vocês veem hoje é fruto da graça, é obra do Espírito, que é a última coisa que eu era uma pessoa calma, era uma pessoa tranquila. Para vocês terem uma ideia, os parentes, quando eu ia visitar, as pessoas tinham que guardar as coisas, porque eu costumava quebrar tudo, porque passava correndo, atrapalhado, eu caía. Era uma criança difícil, mas amém.
Por ser o primeiro filho, imagino que os irmãos mais velhos devem perceber isso também com uma certa facilidade. Como eu posso dizer? Minha mãe resolveu atuar com rigor. Primeiro filho, às vezes a gente tende a ter cuidado com relação a até onde vai, a gente tem uma preocupação ali de até onde a gente pesa a mão, a gente pesa o castigo. Então, primeiro filho ali, acabei apanhando um pouquinho mais, né, do que a minha irmã mais nova. E aí a minha irmã, quando nasceu, muito mais tranquila que eu, muito quietinha, diferente de hoje, né? Diferente de hoje, para a graça, para a glória de Deus também. E aí, por ser uma criança muito mais quietinha, apanhou muito menos. Claro, é um comparativo aí, né? Se você faz errado, você tem que ser corrigido. E, por conta disso, acho que a minha irmã, ela, às vezes, falava que não devia, sabe? Sabe criança que responde um pouquinho? Às vezes, a minha irmã fazia isso. E aí, por conta do rigor que eu tinha sofrido, toda vez que a minha irmã falava uma coisa que eu pensava, meu Deus, se eu tivesse dito isso, eu ia morrer agora. Eu esperava por uma repreensão e, às vezes, a repreensão não vinha. E aquilo me indignava, meus irmãos. Aquilo me indignava profundamente. Às vezes, ela falava uma coisa e eu ficava, meu Deus, é agora. É agora que o fogo vai cair. E não caía. E aquilo me consumia. O interessante sobre isso, que a minha indignação não era por questão de repreensão. Não era porque eu olhava para a situação e pensava assim, nossa, percebo que diante dessa atitude, ela merece uma correção. Meu problema não era muito bem sobre o tipo de correção que estava dando. O maior problema era porque não estava sendo aplicado do jeito que eu queria. Uma criança de 8, 9 anos, a gente tem um problema com isso, né? Desde pequeno a gente acha que a correção, que o juízo tem que ser feito da nossa maneira, né? Isso não é novo. Isso já é muito antigo, esse nosso problema de achar que a correção tem que ser feita do jeito que a gente quer. E a gente vai ver o nosso profeta aqui com um sintoma parecido com relação ao juízo. Ele tem um problema com Deus. Ele acha que a misericórdia de Deus deve ser aplicada do jeito que ele quer, assim como a justiça deve ser aplicada do jeito que ele quer. E, como diz na minha terra, não é por aí que a banda toca. Bom, vamos pensar um pouquinho sobre 4 características negativas do serviço de Jonas. Podemos notar, então, algumas coisas inadequadas no comportamento do profeta. Aqui, nós vamos lembrar de 4, vamos meditar sobre 4 características negativas do serviço de Jonas, coisas que nem eu, nem você deve ter. Tá bom, meus irmãos? Então, Jonas, capítulo 4, verso 1 a 3, vamos ler novamente, porque aí está a nossa primeira característica inadequada da parte de Jonas. Para a gente compreender, vamos começar lendo o capítulo 3, verso 10, porque o capítulo 4, ele só pode acontecer tendo em vista um acontecimento anterior. Até porque a resposta de Jonas é em função a uma ação ou um sentimento de Deus. Verso 10 do capítulo 3 diz assim, diante do arrependimento de toda uma cidade: tendo em vista o que eles fizeram e como abandonaram seus maus caminhos, Deus se arrependeu e não os destruiu como tinha ameaçado. E agora sim, o capítulo 4 diz: Jonas, porém, ficou profundamente descontente com isso e enfureceu-se. Note que, de alguma forma, o próprio Deus revelou, de alguma maneira que a gente não compreende, um contentamento com a cidade para Jonas. Porque a atitude de Jonas é uma resposta desse sentimento de Deus. Então, Deus contentou-se com arrependimento, com o comportamento de arrependimento da cidade de Nínive, mas Jonas não gostou disso. E de vez em quando a gente tem essa mania, né? A gente acha que Deus está muito enganado. A gente acha que Deus não deveria estar agindo da forma que ele age. E então, capítulo 4, verso 1 a 3, diz assim: Jonas, porém, ficou profundamente descontente com isso e enfureceu-se. Ele orou ao Senhor: Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa?
Foi por isso que eu me apressei em fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és um Deus misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor, e que promete castigar, mas depois te arrependes. E aqui a primeira característica negativa do nosso profeta é que Jonas serve a Deus sem alegria. Já notou? Não é bom quando a gente percebe que a pessoa que a gente admira, ela tem algumas características ou comportamentos parecidos com o nosso? É legal, a gente se sente bem com isso, né? Nossa, você fazia... Geralmente, até, inclusive, as crianças fazem amizade assim, não é verdade? Através desse tipo de relacionamento. Você gosta de vermelho? Eu gosto de vermelho. Vamos ser amigos? Vamos. Você gosta de jogar bola? Eu gosto de jogar bola. Você gosta de jogar bola? Eu gosto de carrinho. Ah, então... Né? A criança, ela se comporta assim, ela se relaciona com uns com os outros através disso. Não se engane, nós também. A gente olha para um companheiro e, através dessa relação de... talvez se relacionar com alguma coisa, isso nos torna mais próximos. Isso é bacana, principalmente quando a gente admira alguém. E a gente olha o comportamento de alguém que a gente admira e pensa, caramba, eu sou manso igual o pastor. Que bom, né? Que legal, fico feliz com isso. E isso é um sentimento bom. Agora, quando a gente não tem com alguém que a gente admira essa semelhança, é ruim também, não é verdade? Quando tem coisas que a gente não consegue se relacionar. Por exemplo, lá em casa, por parte de pai, a família inteira é vascaína. Por parte de mãe, a família inteira é fluminense. Eu sou Flamengo. Há um drama aí, né? Há um choro. Ó, o irmão Cris está lá comemorando comigo. Há uma tristeza nisso, né? Então, isso dificulta, às vezes, o nosso relacionamento. Quando a gente não tem nada em comum com alguém que a gente admira, a dor é maior, né? O sentimento é mais duro. O problema de Jonas, infelizmente, é muito mais grave que isso. O problema de Jonas com o Senhor é muito mais grave do que ter algo em comum ou não. No caso de Jonas, aquilo que alegra o coração de Deus é justamente aquilo que o deixa furioso. Isso é um problema, meus irmãos. Se aquilo que alegra a Deus é algo que nós detestamos, aí há um perigo. Perceba que a alegria de Deus era em ver o quebrantamento de toda uma cidade, mas aquilo encheu o coração de Jonas de ira, de fúria. E aqui a gente tem um comparativo, a gente pode fazer um paralelo aqui interessante entre os comportamentos de Paulo e Jonas a respeito de alegria ou satisfação no Senhor. Em Jonas, no capítulo 4, que nós lemos, nós vemos um servo solto. Ele está livre, mas que está descontente. Em Filipenses, no capítulo 1, a gente vê um Paulo preso, um servo preso, mas que está contente. Olha que engraçado. A gente tem um servo solto, descontente. Em Filipenses, a gente tem um servo preso, mas que está feliz. Em Jonas 4, nós temos um profeta indignado com a extensão do perdão de Deus. Em Filipenses 1, nós vemos um apóstolo contente com a ampliação da pregação do Evangelho. Ele, inclusive, diz, tem gente pregando o Evangelho para que me fira. Mas do que me importa isso? Se o Cristo está sendo pregado, se a salvação está sendo apresentada, pode pensar que me faz mal. Eu fico muito feliz com isso. Enquanto a pregação do Evangelho, a correta, a verdadeira, está sendo exposta, então haverá salvação. Então eu glorifico, eu fico feliz. Em Jonas 4, nós vemos um profeta que pede para morrer. Em Filipenses 1, nós vemos um apóstolo que diz que morrer é lucro, porque viver é Cristo. E, quando ele pensa nos seus irmãos, ele diz, eu acho que é melhor continuar um pouquinho mais vivo, ficar mais um tempinho vivo, porque é benefício para vocês. Que comportamento diferente, não é verdade, meus irmãos? Quando a gente compara, e isso é bom, a gente fazer comparativos, a gente percebe ali algumas coisas. E o posicionamento de Jonas parece distante demais do Deus que ele serve. Para Deus, não basta fazer a sua vontade. Tem que fazer com alegria. Um bom exemplo é o seguinte. Um pai chega para um filho e diz, filho, contrário, um filho chega para um pai e diz, pai, me empresta o carro, eu quero sair, quero usar o carro. O pai diz, pode pegar o carro, mas lava ele primeiro. E aí o filho fica irado com isso. E ele lava o carro inteiro.
o carro fica limpinho e depois ele pode usar. A grande questão é, o filho fez a vontade do pai? Ele fez, o carro foi lavado. Mas o coração dele estava no lugar certo enquanto ele fazia a vontade do pai? De maneira nenhuma. Há um problema quando tentamos servir ao Senhor sem alegria. De fato, quando vemos em Deuteronômio, no capítulo 28, Moisés, o seu discurso sobre as bênçãos e as maldições, que ele apresenta ao povo e diz, escolhe a bênção. Ele apresenta as bênçãos e apresentam as maldições. O verso 47, Moisés diz, é por não servir ao seu Deus com alegria que vocês servirão os seus inimigos. Olha só que profundo. Por não servir ao seu Deus com alegria, vocês vão acabar servindo os seus inimigos. Essa é uma maldição que Moisés ele comenta com relação ao povo de Deus e os seus comportamentos. Davi pede pela devolução da alegria. No Salmo 51, ele diz, dá-me, Senhor, a alegria da salvação. Devolve-me isso, Senhor, a alegria da salvação. O Salmo 100 diz que devemos servir ao Senhor com alegria e apresentarmos-nos diante dele com cânticos. Como nós temos servido ao nosso Deus. Às vezes, diante de dificuldades, parece que servir ao Senhor se torna um peso. Precisamos rejeitar esse sentimento. Precisamos lutar contra isso. Porque, de fato, não é pesado. É o contrário. É aliviador. Lembra o que o Senhor Jesus ele diz? Traz teu fardo. Vai ficar mais leve. Como você tem servido ao seu Senhor? Com alegria? Se não, reflita nisso, meu irmão. Como Davi, pede pela restauração da alegria. Outro problema no comportamento de Jonas. Jonas serve a Deus insatisfeito. Versos 4 e 5 diz assim, do capítulo 4 de Jonas. O Senhor lhe respondeu, você tem alguma razão para essa fúria? Jonas saiu e sentou-se num lugar a leste da cidade. Ali ele construiu para si um abrigo, sentou-se à sua sombra e esperou para ver o que aconteceria com a cidade. Aqui, o Jonas Madureira, ele é doutor, se eu não me engano, em divindade. Ele faz um comentário engraçado. Ele diz que Jonas é tão petulante que ele deixa Deus no vácuo. E isso a gente não vê em quase momento nenhum na Bíblia. Jonas tem uma atitude de ira, fala com Deus, o Senhor responde e pergunta, tem razão para sua ira? E ele vai embora, ele não responde a Deus. Olha a petulância do profeta. Ele não responde a Deus. A verdade é que Jonas serve a Deus insatisfeito. Ele está completamente insatisfeito em servir a Deus ou com os resultados do serviço. Note que Jonas, no verso 2 e 3, ele parou para orar. Ele começa o verso 2 dizendo, e ele orou ao Senhor. E nos parece, lendo o livro, que o profeta ora pouco. Não é verdade? A gente não tem essa impressão? Parece que Jonas ora pouco. Quais são os momentos que a gente vê Jonas orar? No capítulo 2, quando ele está nas garras da morte, e no capítulo 4, para reclamar. Tem alguma coisa errada aí, nesse comportamento de Jonas, com relação à oração. Então, nós temos um Jonas que ora nas garras da morte, e um Jonas que ora para reclamar do desfecho dos ninivitas. E aí eu pergunto, o que essas duas orações têm em comum? Pensa aí comigo. São orações de insatisfação. Jonas só ora quando a situação não está do jeito que ele quer. Opa, tem algum problema. Estou passando por uma adversidade terrível. Agora eu vou orar. Senhor, eu não aceito esse tipo de situação, então eu vou orar. Algo errado nisso aí. Nós somos assim? Será que nós só oramos a Deus quando estamos insatisfeitos? Quando algo escapa ao nosso controle? Quando foi a última vez que oramos a Deus em alegria? Quando foi
meu irmão, minha irmã, que você reuniu a sua família e tirou um tempo. Vamos agora só adorar a Deus? Vamos só orar em gratidão por tudo que Deus tem feito em nossas vidas? Vamos só orar a Deus. Certa vez, conversando com alguém sobre o Senhor, e essa pessoa ferida com Deus disse: parece que o Senhor me esqueceu. Parece que o Senhor ama todo mundo, mas não me ama. Parece que o Senhor ama todo mundo, mas não me ama. Eu queria que Deus me respondesse de alguma forma, porque eu não me sinto amado. Não me sinto. E aí, a minha pergunta foi: se Deus estivesse aqui agora, à sua frente, o que você perguntaria? O que você diria para Ele, então, nessa sua revolta, nessa tua insatisfação? A pessoa disse: se Deus estivesse aqui, eu perguntaria, por que que todas as pessoas parecem que têm uma direção na vida, mas eu não tenho? Por que há benefício para todo mundo, menos para mim? Porque todo mundo está satisfeito e parece que eu não encontro um motivo de alegria. Eu disse para a pessoa: se Deus estivesse aqui, talvez Ele dissesse: já não te dei o bastante? A pessoa ficou chateada com isso. Ela disse: o quê? Eu estou reclamando justamente pela minha falta e você diz que Deus me deu bastante? Minha resposta foi: o Senhor Deus nos deu Jesus Cristo. Nós não precisamos de mais nada. Tudo que vier nessa vida é só brinde, é só enfeite, é só decoração. É igual a árvore de Natal. Ninguém compra árvore de Natal porque tem um benefício nela, mas é só um enfeite. É só bonitinho. E a Bruna está rindo ali porque ela sabe que eu detesto decorar a árvore de Natal. Ela e Larissa adoram, mas esse negócio de decoração não é comigo. Mas então, meus irmãos, a grande questão é: Deus é o bastante? Jesus Cristo, Ele é o bastante? Sim. Porque dessa vida a gente não leva nem a roupa. Alguém disse que quando a gente morre, nem a roupa que a gente vai para o túmulo a gente pode escolher. E aí, meu querido, eu te pergunto, de que te serve títulos, casamentos, propriedades? De nada serve. Mas Cristo, meus irmãos, Cristo é tudo. Amém. Cristo é tudo. Nós só precisamos de Jesus Cristo para nos aproximarmos do Pai. Haverá um dia em que estaremos diante do Deus Todo-Poderoso. Na cidade celestial, Jerusalém glorificada, nem lâmpada tem lá, meus irmãos, porque a glória do Cordeiro é tão grande que ilumina o lugar inteiro. Meus irmãos, isso é poderosíssimo, não precisamos de nada, nem de luz. Jesus ilumina tudo. Lembre-se disso, no seu momento de tristeza, meus irmãos. Lembre-se disso. Nós só precisamos de Cristo, porque esse mundo ele é passageiro. E talvez o maior problema desse mundo é que ele faz parecer que ele é tão eterno, mas ele não é. Ele é passageiro. Mas Cristo é a passagem para estar com o Pai. Lembra disso, meu irmão, guarda no seu coração. Não precisamos estar insatisfeitos com nada que a vida tem para nos trazer, ou para nenhum infortúnio que possa vir nos causar, porque nós temos a Jesus Cristo. Nossas tribulações, como diz o apóstolo, são só leves e momentâneas. Tá bom? Lembra disso, guarda no seu coração. Jonas parece que não pegou a visão. Não disseram isso para ele. Bom, note também uma outra coisa a respeito de Jonas. À primeira vista, parece que Jonas está insatisfeito pelos atributos de Deus. Você percebe isso? Veja o verso 2 e 3 novamente. Senhor, não foi isso que eu disse quando estava em casa? Foi por isso que me apressei para fugir de Tarsis? E agora ele começa. Porque eu sabia que tu és um Deus misericordioso, um Deus compassivo, um Deus muito paciente, um Deus cheio de amor e um Deus que promete castigar, mas te arrepende. Você percebeu que Jonas está reclamando disso? Bruno, eu estou muito insatisfeito com você porque a comida está sempre muito gostosa. E isso para mim não funciona. Percebe que ele está reclamando de coisas boas? Senhor, eu estou descontente porque o Senhor é muito paciente. Estou descontente que essa misericórdia parece que se renova a cada manhã. Parece, né? Olha só que engraçado. A postura de Jonas
ela é muito, muito contraditória. Posso dizer que ela parece muito conosco, não é verdade? A gente às vezes tem esse problema. Mas Jonas, ele está reclamando agora, porque Deus é misericordioso. Ele está reclamando porque Deus é compassivo. Ele está reclamando porque Deus é muito paciente, porque Deus é muito cheio de amor e porque Deus promete castigar, mas depois se arrepende. Mas quando a gente olha com um pouquinho mais de tino, a gente percebe que ele não está reclamando dos atributos de Deus. Porque no capítulo 2 ele louva a Deus. Por isso, ele agradece a Deus, ele disse, estava nas garras da morte, mas o Senhor me ouviu. Olha que beleza, o Deus misericordioso que ele está reclamando ouviu. O problema não são os atributos de Deus para Jonas. O problema para Jonas é com quem Deus se relaciona com esses atributos. Porque quando o Senhor é compassivo comigo é bênção. Mas quando o Senhor é compassivo com o meu inimigo, Senhor, então nós temos um problema. Porque se o Senhor me amasse, você não ia gostar dele também, porque eu não gosto dele. E Deus não opera dessa maneira. Deus não é mesquinho assim. É estranho. De vez em quando a gente tem essa postura. Nossa, eu não gosto de fulano. Estou te contando para você não gostar dele também. Não é assim que a banda toca. A ideia é, você está me contando que você não gosta do fulano, então a gente vai resolver isso agora, em nome de Jesus. É assim que crente costuma resolver. É assim que crente se comporta. Mas parece que Jonas está perdido. Abra a Bíblia em Mateus, no capítulo 20. Vamos ler alguns versos desse momento. Mateus, capítulo 20. Vamos ler o verso 20, 21, e depois a gente pula para o 24 ao 28. Tem algo interessante acontecendo ali. Mateus, capítulo 20, verso 20 e 21, e depois 24 a 28. Diz assim: Então aproximou-se de Jesus a mãe dos filhos de Zebedeu, com seus filhos, e prostrando-se, fez-lhe um pedido. O que você quer? Perguntou ele. Ela respondeu: Declara que no teu reino, estes meus 2 filhos se assentarão à tua direita, um à tua direita e outro à tua esquerda. Verso 24. Quando os outros 10 ouviram isso, ficaram indignados com os 2 irmãos. Jesus os chamou e disse: Vocês sabem que os governantes das nações as dominam e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. A quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo. Como filho do homem que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Aqui nós temos a mãe de 2 apóstolos fazendo um pedido para Jesus. E ela diz: bota meus filhinhos lá na fila, no começo da fila. E aí os outros 10 ficam chateados. E aí Jesus ele tem que chamar os 12 e falar assim: ó, gente, está todo mundo errado aqui. Um não tem que pedir isso e os outros não tem que ficar chateados porque pediram. Sabe por quê? Porque a gente não veio para servir. O reino de Deus, o reino dos céus, não funciona dessa maneira. Quer ser o primeiro? Sirva. É assim que funciona. E eu gosto do verso 27, ele diz: a quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo. Eu gosto dessa palavra. Tem gente que se assusta, mas eu gosto dela. Eu sou escravo de Cristo. E isso satisfaz o meu coração imensamente. Um escravo não deveria ter vontades. Um escravo só faz aquilo que o seu senhor quer, que o seu senhor manda. Deveríamos ser assim com o Senhor. No Antigo Testamento, nós temos uma percepção sobre servidão que eu acho interessante. Quando o povo de Deus compra um escravo, ali, naquela época, meus irmãos, abra o coração para compreender que isso é uma questão histórica, era uma questão temporal. E, diante do que todas as pessoas dizem com relação à Bíblia, de que ela favorece a escravidão, e etc., favorece, mas a nossa escravidão é a Cristo, só isso. Escravidão de pessoas, a Bíblia, pelo contrário, ela nada contra a maré. Ela faz o contrário do que os povos faziam. Naquela época, um escravo era escravo para sempre. Mas o povo de Deus diz o seguinte: não, se você comprar um escravo, você só fica com ele por 7 anos. Tá bom? Por quê? Você gastou o seu dinheiro. Ele vai te pagar em serviço. Depois disso,
aquele homem merece estar livre. Ou seja, o que as pessoas dizem que a Bíblia favorece a escravidão, justamente é o contrário, ela nadou contra a maré. Quando todo mundo gostava de dominar povos para fazê-los escravos, o próprio Deus tinha dito, se acontecer, tem tempo para servir. Tem tempo para servir. Só aí a gente já mostra a diferença entre o Evangelho e qualquer outro povo, entre qualquer outro reino. Mas, diante disso, a explicação de que 7 anos você pode, essa pessoa pode te servir como escravo. Só que, caso ele não queira sair da sua servidão, você deve levar esse homem até a porta. Você vai furar a orelha dele e você vai deixar claro para todo mundo que esse homem abriu mão de sua liberdade em favor de sua servidão. E você pode perguntar, quem que faz isso? Quem que abre mão da própria liberdade para viver em servidão? Eu. E se você está irmão Márcio também, levantou lá a mão. É isso aí, meu irmão. Se você está no azeite, se você entende, você também fez isso. Porque a verdade é que fora de Cristo, a liberdade só nos leva para um lugar, para o inferno. Só nos leva para um lugar. Mas em Cristo Jesus, a nossa escravidão nos liberta. É engraçado, né? Mas o Evangelho tem disso, meus irmãos. A gente já tem que se acostumar com isso. Porque quando a gente é fraco, a gente é o quê? A gente é forte. Não é verdade? A gente já está acostumado com esses paradoxos, com essas aparentes contradições. O Evangelho é maravilhoso por isso. É por isso que o sábio é tolo diante de Deus. Ele não compreende. Mas nós, tidos como tolos, em Cristo nós somos sábios. Então, o que acontece, meus irmãos, aqui nesse momento, é que os apóstolos perderam o tino ali e não compreenderam o Evangelho. E aí o Senhor diz, para ser o primeiro, você tem que ser servo. E eu gosto disso, porque o servo, como eu disse para vocês, ele não deveria ter escolha. Ele deveria servir, mas não é de todo mal. Porque se o servo não tem mais escolha, significa também que toda e qualquer afronta que é submetida ao servo não é submetida a ele, mas sim ao seu Senhor. Isso é interessante. Por quê? Se eu faço a vontade do meu Senhor e sou ofendido, de fato, não sou eu que está sendo ofendido, é o meu Senhor. E aí o meu Senhor resolve. Esse tipo de coisa, o meu Senhor, ele soluciona. E aí eu te pergunto, meus irmãos, diante disso, se temos Cristo, de que mais precisamos? Temos tudo, então. Para que insatisfação? Jonas aparentemente está insatisfeito. Não deveria. E isso é um problema para o coração do profeta. É um problema para nós. Quando julgamos que Deus falha em nos satisfazer, de fato, não deveríamos nem pensar nisso. Ainda assim, Deus é misericordioso e nos concede muitas graças, muitos benefícios, mas um servo faz a vontade do seu Senhor. Essa é uma característica que nós, cristãos, temos, ou deveríamos ter. Porque a partir do momento que um cristão não faz mais a vontade do seu Senhor, não é cristão. Ou seja, Jonas passou ali perto do cerol. Próximo ensino. Jonas serve de maneira inconstante. Nós já vimos que ele serve sem alegria, ele serve insatisfeito, e agora vamos ver que o nosso profeta serve de maneira inconstante. Veja comigo os versos 6 a 9 do capítulo 4 de Jonas. Diz assim, Jonas capítulo 4, versos 6 a 9. Então o Senhor Deus fez crescer uma planta sobre Jonas para dar sombra à sua cabeça e livrá-lo do calor, o que deu grande alegria a Jonas. Para aí só um minutinho. Perceba que no verso 5, Jonas saiu da presença do Senhor e se enfureceu. E ele disse, eu sabia que o Senhor ia ter misericórdia. Mas o que ele faz? Ele vai para um outro lugar e constrói um abrigo para ficar vendo o que vai acontecer. Ele já tinha percebido a intenção do Senhor. Meu Deus, é um Deus misericordioso. Mas ele parece que vai para ali, para esse lugar,
para ver de fato o que vai acontecer. Parece que o cara tem esperança que até o último momento aqueles homens vão ser destruídos. Que loucura, não é verdade? A gente prega em favor para que as pessoas encontrem salvação, para que haja vida onde havia morte, como diz Colossenses, para que eles sejam transportados do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Mas o profeta aqui, ele está muito longe. Parece que ele está muito longe da vontade do Senhor. E ele se afasta para ver o fogo pegar. E aqui o Hernandes Dias Lopes, ele diz uma coisa interessante. Ele fala que, de acordo com o texto, para percorrer a cidade de Nínive, deveria pelo menos 3 dias. Era necessário pelo menos 3 dias. No texto, a gente descobre que Jonas percorreu um dia só. O que acontece? É que a palavra é tão poderosa de arrependimento que Jonas propaga, que ele não precisou ir para a cidade inteira, porque as pessoas começaram a contar umas para as outras, e o arrependimento foi como um efeito dominó naquele lugar inteiro. E todo mundo se arrependeu, ou seja, houve uma propagação inacreditável do evangelho. Mas aí Jonas vai para fora da cidade, e parece que ele vai esperar os 40 dias. Porque a mensagem dele era o quê? Em 40 dias, Nínive será destruída. O cara tinha que pregar em 3, parece que prega em 1. Sai para fora da cidade. Não dá para sair para dentro também, né? Desculpa a redundância. Mas o cara sai da cidade e fica olhando se Deus vai realmente ser misericordioso ou vai agir com fúria, com ira. Só aí a gente já tem um problema, mas continua o texto aí comigo. Verso 7. Mas na madrugada do dia seguinte... Não, perdão, leia o verso 6 novamente comigo. Então o Senhor Deus fez crescer uma planta sobre Jonas. Deus teve misericórdia com o profeta diante dessa sua loucura. Ele quer ver o sangue, ele quer ver a destruição, mas Deus, por misericórdia, vê que o lugar que ele está não está bacana, e ainda constrói ali, ainda deixa que uma planta cresça para fazer sombra. Esse é Deus, misericordioso. A gente está errado e Deus ainda tem misericórdia para tratar conosco. Bom, para dar sombra à sua cabeça e livrá-lo do calor, que deu grande alegria a Jonas. Verso 7. Mas na madrugada do dia seguinte, Deus mandou uma lagarta atacar a planta e ela secou-se. Ao nascer do sol, Deus trouxe um vento oriental muito quente e o sol bateu na cabeça de Jonas, ao ponto dele quase desmaiar. Com isso, ele desejou morrer e disse: para mim seria melhor morrer do que viver. Mas Deus disse a Jonas: você tem alguma razão para estar tão furioso por causa da planta? Respondeu ele: sim, tenho, e estou furioso a ponto de querer morrer. Então nós temos um profeta inconstante também. Note que no verso 6 de Jonas capítulo 4, ele está alegre. O verso 9, ele já está furioso a ponto de querer morrer. É muito rápido essa mudança dele. Só teve uma coisa que mudou, e já foi o bastante para a desgraça do profeta. Não é a primeira vez que a gente vê a inconstância, que a gente vê a volatilidade de Jonas. No capítulo 1, o que ele queria? Fugir, afastar-se da presença de Deus. No capítulo 2, o que ele quer? O verso 4 diz: quero voltar a ver teu templo. Que engraçado. No capítulo 1, ele quer fugir da presença de Deus. No capítulo 2, ele quer estar perto da presença de Deus. No capítulo 2, ele quer voltar ao templo, onde há comunhão com Deus. No capítulo 2, ele quer vida. Já no capítulo 4, o que ele quer? Ele quer morte. Que camarada difícil de se lidar. Tudo isso num curto espaço de tempo. Há um problema na inconstância. Já se relacionou com alguém inconstante? Você deu bom dia para ele hoje, ele foi super contente, respondeu. Foi encontrar com ele na hora do almoço, o cara já está completamente diferente. Meus irmãos, se não é uma questão de quadro de saúde, fica complicado lidar com uma pessoa assim. Que hora está bem, hora está mal, de repente é mansa, de repente explode. Como lidar com uma pessoa tão inconstante assim? E Jonas parece inconstante. Vamos ver o que Tiago diz sobre os inconstantes. Tiago, capítulo 1, a gente vai ler o verso 5 ao 8 rapidamente. Tiago, capítulo 1, verso 5 a 8. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente de boa vontade. Lhe será concedida.
Peça, porém, com fé, sem duvidar, porque aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense que tal pessoa receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. Ou seja, olha o que o Tiago diz. Está sentindo falta de sabedoria? Peça a Deus. Mas pede com fé. Porque se você pede sem fé, você demonstra que você não está muito certo daquilo que você quer. E se você é inconstante para pedir uma coisa da parte de Deus, você não recebe nada. A instabilidade em servir a Deus, ela pode representar duas coisas, meus irmãos. Ou uma falta de fé, ou um excesso de amor pelo mundo e todas as outras coisas. Porque nós não deveríamos mudar de opinião, de comportamento. Uma vez que fomos salvos, remidos, transformados pelo sangue de Jesus e sua misericórdia, por que então haveria falta de fé no nosso comportamento? A falta de fé é uma clara expressão de inconstância. E os inconstantes não recebem nada da parte do Senhor. Lembra disso. Como disse o nosso Senhor Jesus, reino dividido não subsiste. Se você está com Jesus, mas só metade ali, só 50%, não adianta de nada. Lembra que uma vez nós falamos sobre isso? Você manda seu filho ir para a escola, e ele chega em casa e você pergunta, você foi para a escola? Ele, não, fui só até a metade do caminho. Adianta? Não serve de nada. Alguém meio fiel, não é fiel. Ou é fiel inteiro, ou é infiel. A inconstância é um perigo para nós cristãos. Sejamos constantes em oração. Sejamos constantes em servidão, sejamos constantes em leitura da palavra do Senhor. Sejamos constantes, meus irmãos. É importante que sejamos constantes. Por último, Jonas serve a Deus sem compreendê-lo, ao que parece. Vejamos os versos 10 e 11. Mas o Senhor disse, você tem pena dessa planta, embora não a tenha podado, nem a tenha feito crescer. Ela nasceu numa noite, e numa noite morreu. Contudo, Nínive tem mais de 120 mil pessoas que não sabem distinguir a mão direita da esquerda, além de muitos rebanhos. Não deveria eu ter pena dessa grande cidade de Nínive? Perceba que nesse momento, a raiva de Jonas ela é diferente. Nos primeiros versos do capítulo 4, a raiva, o descontentamento de Jonas é porque Deus está sendo misericordioso com alguém que ele acha que não merece. Agora, a raiva dele é que Deus matou uma planta que estava servindo a ele. Perceba que a raiva de Jonas, ela tem uma diferençazinha aqui agora. Agora, a raiva dele é com relação à planta. E aí Deus, didático como é, ele diz, então da planta tu tem pena, né? Agora das pessoas você não tem. Tem gente que é assim, né? Tem gente que, não maltrate um animal. O ser humano pode passar fome. Não mate uma planta. Mas o ser humano, não é verdade? Não estou dizendo que uma coisa tem que estar certa e a outra está errada. Okay? De fato, se colocamos numa escala de valores, a vida humana é mais valiosa do que qualquer outra coisa. Afinal, foi por vida humana que Jesus Cristo morreu. Todavia, o Senhor se alegra de toda a sua criação. Perceba que no verso 11, o próprio Deus disse, e os bois, e o gado? Ele fala, porque ele tem amor à sua própria criação. Foi ele que fez. Não há problema nisso. Agora, o nosso problema acontece quando colocamos as outras coisas acima de uma vida humana. Ok? Bom, parece que aqui Jonas, ele não compreende a Deus. Ele serve a Deus sem compreendê-lo. Ele se alegra profundamente das bondades que Deus concede a ele, mas se ira das bondades que Deus concede a outras pessoas. Ele parece que ama a bondade de Deus quando é para ele, mas odeia a mesma bondade de Deus quando é dirigida para o próximo. Nós não podemos ser assim. Nós somos o povo que se alegra com os que se alegram e a gente chora com os que choram. Eu acho isso lindo, meus irmãos. O cristão não tripudia da desgraça alheia. O cristão, ele oferece a mão. Lembra de Jesus falando? Quando alguém te pedir o casaco, dê a capa também. Se alguém te pedir para caminhar uma milha,
caminha duas. Esse é o diferencial do cristão. O cristão, meus irmãos, lá fora, ele deve causar esse sentimento de incompreensão no mundo. O quê? Não é possível que você é tão gentil assim. Você vai sair de todo o seu percurso para me ajudar? Não, eu não consigo compreender isso. Para ele isso é loucura. Mas é assim que Deus quer que o seu povo se comporte. Mas Jonas não compreende quem é o seu Deus. Jonas pede misericórdia para si, mas clama por juízo para os outros. Leia comigo Lucas capítulo 9, versos 51 a 55, será o nosso último texto. Lucas capítulo 9, verso 51 a 55. Na quinta-feira, irmão Kaique e eu conversávamos sobre esse texto, não é verdade, meu irmão? Olha só. Aproximando-se, Lucas 9, verso 51. Aproximando-se o tempo em que seria levado aos céus, Jesus partiu resolutamente em direção a Jerusalém. Enviou mensageiros à sua frente. Indo estes, entraram num povoado samaritano para lhes fazer os preparativos. Mas o povo dali não o recebeu, porque se notava que ele se dirigia para Jerusalém. Ao verem isso, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, queres que façamos cair fogo do céu para destruí-los? Mas Jesus, voltando-se, os repreendeu, dizendo: Vocês não sabem de que espécie de espírito vocês são, pois o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-los. Ou seja, nesse momento, dois apóstolos chegam à conclusão de que não serviram, que as pessoas não trataram o Senhor Jesus com o devido respeito. Eu e você vemos isso. Nós sentimos isso algumas vezes. A pessoa não está servindo a Cristo com respeito. Só que os apóstolos vão um pouquinho mais além, né? Quer que a gente mande cair fogo do céu, Senhor? Quer que a gente passe o cerol? Acaba com essa galera? Aí Jesus diz para ele: não foi para isso que o Filho do Homem veio. Eu não vim destruir essas pessoas. Eu vim para salvá-los. Jonas parece que falhou em compreender isso. E o estranho é que Jonas conhece a história do seu povo. Ele é um profeta. Ele precisa conhecer o livro da lei. Ele deve ter visto quantas vezes o povo de Deus, no deserto, ele falhou em servir ao Senhor. Estou com fome, manda comida. Chega de maná, manda codornizes. Estou com sede, tira a água. Não está satisfeito com nada. Ele viu a quantidade de vezes que o Senhor perdoou esse povo. Será que não consegue compreender a dimensão do perdão do Senhor Deus? E, meus irmãos, nós não podemos falhar nisso. Não podemos falhar em compreender quem o nosso Deus é. Certamente, num sentido total, nós nunca compreenderemos o Senhor Deus. Ele é muito maior do que nós. Mas não podemos falhar em compreender os atributos que Deus escolheu se relacionar conosco. Eu não posso deixar de entender que Deus é misericordioso porque Ele agiu com misericórdia para comigo. Eu não posso deixar de entender que o Senhor é tardio para se irar porque Ele foi tardio para se irar comigo. Não podemos deixar passar aquilo que o Senhor Deus faz questão de mostrar que é o óbvio. Nosso Deus é um Deus de perdão. Nosso Deus é um Deus de amor. Você já se perguntou por que na Bíblia a vingança é do Senhor? Já parou para pensar? Por que a Bíblia diz que a vingança é do Senhor? Por que eu não posso me vingar? 2 motivos. A primeira, a vingança é de Deus porque Ele é o supremo juiz. Nós não podemos julgar com justiça. Nós não temos capacidade para julgar adequadamente, de maneira perfeitamente justa. E aí, de vez em quando, a gente vê que, diante de um julgamento, alguém passa da medida, porque foi além da conta. Ou alguém foi brando demais, quando deveria ter sido um pouco mais pesado. A verdade é que só Deus é perfeitamente santo, é perfeitamente justo. Então, é Ele que tem capacidade de julgar com justiça. É por isso que a vingança é de Deus. Um outro motivo, a vingança é de Deus também, porque Ele que é o ofendido. Lembra que nós somos servos? Quando alguém me ofende, não ofende a mim. Ofendeu ao meu Senhor.
porque eu mesmo já não tenho mais direito de fazer qualquer outra coisa que não seja a vontade do meu Deus. Então, quando alguém faz algo contra mim, está fazendo contra Deus, porque um servo não tem escolhas. Lembra de um arauto? Quando ele vai para uma cidade, ele vai dizer o seguinte: assim diz o meu Deus, assim diz o meu rei. Ele só passa a mensagem. E aí, se alguém fizer um mal para ele, se alguém fizer mal para aquela pessoa, o rei diz: fiz mal para mim, porque aquele homem representava a minha vontade, a minha palavra. De certo modo, todos nós somos só servos, de maneira que tudo que acontece contra nós é feito contra o nosso Senhor. E é por isso que Ele é que julga. É por isso que Ele julgará. Meus irmãos, é imprescindível compreender isso. É do Senhor a vingança. É o Senhor que é um Deus amoroso e que Ele estende o seu amor para com todas as pessoas. Ok? Amém? Bom, aplicações finais. E aí essas aplicações claramente são um paralelo ali, uma comparação com o modelo de serviço de Jonas. Bom, se Jonas não serve a Deus com alegria, nós serviremos. Entre Jonas e Paulo, sejamos como Paulo. Sirvamos ao nosso Senhor com profunda alegria. 2. Se Jonas não serve a Deus com satisfação, nós faremos. Deus nos deu a Jesus Cristo. Lembre-se disso, do que mais precisamos. 3. Se Jonas não serve a Deus com constância, nós serviremos. Uma das evidências da salvação é o serviço a Deus por amá-lo e não por querer algo em troca de Deus. Eu não amo a Deus porque quero o céu, mas por Deus me amar, eu respondo em amor também. Por último, Jonas não compreende a Deus. Sejamos nós aqueles que servem ao Senhor por conhecê-lo. Em Cristo, o maior dos pecadores encontra a redenção, perdão dos seus pecados. Por conhecer a Cristo, nós respondemos em amor. Talvez Paulo tenha sido o homem que melhor compreendeu sobre a graça. Em 1 Timóteo, ele diz: eu fui o maior dos pecadores. E aqui ele não está sendo, meus irmãos, humilde, querendo dizer, não, eu sou a pior pessoa do mundo. Não, ele acredita realmente nisso, porque ele pensa, eu persegui o povo de Deus. Eu persegui aqueles homens que serviam a Deus. Quem terá julgamento melhor do que eu? Quem terá maior pesar? Para quem Deus pesará mais a mão do que para mim? Porque eu persegui a Deus. Jesus Cristo veio a mim e disse: Paulo, Saulo, por que me persegues? Aquele homem, quando diz isso, eu fui o maior dos pecadores, ele acredita fielmente nisso. Ele pensa, eu sou o pior dos homens. O pior dos homens. Eu persegui o povo de Deus com afinco, implacavelmente, sem estar satisfeito. Porque cada vez que um morria, ele já partia para o próximo. E aí ele diz, mas para o maior dos pecadores, Deus demonstra a sua graça. Porque se amou o maior dos pecadores, ama todos nós. Lembre-se disso, meus irmãos. Jonas falhou em compreender quem o seu Deus era. Por último, perceba que o capítulo de Jonas ele acaba de uma maneira aberta. Não termina dizendo, então Jonas aprendeu, então Jonas foi para tal coisa. Termina com a pergunta de Deus em aberto. Não teria eu compaixão da grande cidade de Nínive? O livro acaba dessa forma para que você e eu, que estamos lendo o livro, pensemos sobre esse assunto. Realmente, a salvação é do Senhor. Nós temos misericórdia de tantas outras coisas, mas não temos misericórdia do próximo. Guarde isso no seu coração. Amém, meus irmãos? Com isso nós concluímos a nossa série de mensagens sobre Jonas. Um livro já foi, faltam só 65. Amém, meus irmãos?